Lia conta, Viviane pensa. Este é o podcast Curiosamente. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em como a inteligência artificial está, redesenhando software como serviço, o SaaS. E não é só funcionalidade nova, viu? É uma mudança na base mesmo, em como o valor é criado, como é medido e, claro, como é cobrado. Para essa conversa, a gente está com um material bem interessante aqui. Tem insights de um estudo da McKinsey sobre modelos de negócio e monetização com IA. E também algumas reflexões de outra análise complementar sobre essa transformação toda. A ideia aqui é, então, descompactar essa mudança. Como que o software que antes apoiava a gente está virando quase um executor de tarefas? E como é que as empresas estão se adaptando, ou deveriam, para essa nova realidade? Vamos investigar isso juntos. Para a gente começar, acho que o ponto-chave é entender essa dupla, IA mais SaaS. A McKinsey até destaca, não é só uma tecnologia nova, é a fusão da inteligência, da automação da IA com a escala da nuvem. Exato. E a provocação principal que aparece nas duas fontes é justamente essa. O software está deixando de ser, digamos, um possibilitador passivo para se tornar um agente ativo mesmo, que orquestra o trabalho. A IA não só dá uma mãozinha, ela começa a fazer as coisas. A fazer. E essa mudança de ferramenta para agente mexe totalmente com a equação de valor. E o potencial financeiro disso parece, gigantesco. A McKinsey menciona algo como 4,4 trilhões de dólares em valor adicional global, vindo principalmente da produtividade que a IA pode trazer. E parece que está acelerando, Em 2025, 46% das empresas já viam um impacto financeiro, isso comparado com 33% no ano anterior, um salto considerável. Sim, a gente vê alguns sinais tipo GitHub Copilot, que bateu quase 2 milhões de usuários pagos. É um exemplo bom de tração inicial. Só que, no geral, a monetização ainda está engatinhando. O gasto global com aplicações de IA, apesar de ter crescido muito, 8 vezes no último ano, chegando perto de 5 bilhões de dólares, ainda é menos de 1% do gasto total com software. Nossa, menos de 1%? Então tem um descompasso aí entre o buzz e a receita de fato, pelo menos por enquanto. Interessante essa diferença. E por que será que está tão devagar para transformar esse potencial em dinheiro? A McKinsey aponta uns desafios, Quais seriam eles? Olha, são alguns gargalos bem claros que estão travando a coisa. O primeiro é a comunicação de valor. Muitas empresas falam o que a IA faz, descrevem os casos de uso, mas poucas, só uns 30% segundo a pesquisa, conseguem mostrar um ROI claro. O retorno sobre o investimento? Exato. Um ROI quantificado, em dinheiro mesmo, baseado em quem já usa. A Salesforce, com aquela calculadora para o Agentforce, é um exemplo que eles citam. Mostra quanto se economiza usando IA no lugar de agentes humanos. Sem essa prova concreta, fica difícil convencer alguém a pagar mais, Faz todo sentido. E qual o próximo? O segundo é a justificativa de custo. O cliente vê o custo de TI subindo e ativar a IA numa plataforma pode aumentar o preço de lista em 60%, 80%. Uau! É bastante. Mas aquela promessa de reduzir custo com o pessoal, ela não acontece na mesma velocidade. Tem até uma citação de um executivo de RH falando como é difícil reduzir o quadro de funcionários ainda. E às vezes mão de obra barata ainda é mais barata que a IA. A conta precisa fechar, Precisa fechar. Aí vem o terceiro ponto. Previsibilidade de preço. Os modelos atuais, principalmente os de consumo, muitas vezes são complexos, meio opacos. Um CFO de uma empresa grande reclamou que não conseguia ter ideia do gasto trimestral com IA. Diferente do gasto com nuvem, que também é por uso, mas já tem modelos mais maduros. Essa incerteza deve brecar muita gente. Com certeza. E por último, mas não menos importante, a adoção sustentada. Muitos pilotos de IA morrem na praia depois do lançamento.
Por quê? Falta de investimento na gestão da mudança. A McKinsey até sugere uma regra de bolso. Para cada dólar gasto desenvolvendo o modelo de IA, talvez uns $3 deveriam ir para garantir que as pessoas usem. Isso inclui treinar, implantar direito no cliente, monitorar, senão a tecnologia fica lá, sem uso. Ou seja, não basta ter a tecnologia, tem que fazer ela pegar no dia a dia. Visível e adoção real. Entendi. E aí, pensando nisso, se o valor está mudando, não está mais na pessoa que usa, mas na tarefa que a IA faz. Aquele modelo tradicional de assinatura por mês, por usuário, famoso per seat, ele começa a ficar meio inadequado, né? Exatamente. Cobrar por assento perde o sentido quando a IA faz o trabalho de vários assentos, ou até ajuda a reduzir o número deles. E a pressão aumenta, porque as startups que já nascem com IA vêm com modelos mais flexíveis, baseados em uso, sabe? Aí os mais antigos têm que correr atrás. E a resposta parece ser esse modelo baseado em consumo. Parece ser a resposta mais lógica, sim. Dá flexibilidade para cobrar pelo valor variável que a IA está gerando. Mas como está acontecendo na prática? O pessoal está mudando direto para consumo puro ou a gente vê mais uns modelos mistos, híbridos? O mais comum, principalmente nas empresas já estabelecidas, são os modelos híbridos. Tem algumas táticas rolando. Uma é oferecer a IA como um extra pago, um add-on em cima da assinatura que já existe. Ah, tipo um pacote premium. Isso. Outra é usar baldes de créditos para uso de IA. Se passar do que está no plano, compra mais crédito. A HubSpot faz algo parecido. Com os créditos deles, né? Exato. E tem também quem limita a capacidade de processamento dentro do plano por usuário. O ChatGPT Enterprise faz isso, limitando tokens por período. E até o modelo de assinatura está mudando um pouco. Começam a aparecer taxas de plataforma que não são ligadas só ao número de usuários, mas ao valor geral que está sendo entregue ali. Isso a gente vê mais em empresas nativas de IA, como aquela Clay de automação. E parece que a coisa evolui muito rápido, né? O que era super premium ontem, hoje já está quase virando padrão. Perfeito. O exemplo da Zoom é ótimo para isso. Transcrição, resumo de reunião por IA, começou como add-on ou só nos planos top? Lembro disso. Agora já está incluído em todos os planos pagos. Mostra como a tecnologia vira commodity rápido. E para empresas que têm muitas funções de IA diferentes, com custos e valores variados. Aí, separar a IA em itens de venda próprios, os SKUs, com o preço por consumo, pode ser mais transparente e mais fácil de escalar. É o que a ServiceNow está fazendo com o Now Assist, a Salesforce com o Agentforce. Tratam a IA como um produto separado, com preço por unidade, tipo Assists ou Flex Credits. Ok, faz sentido mudar para consumo ou para esses híbridos. Mas aí vem a pergunta difícil. Cobrar pelo quê? Qual é a métrica? Essa parte parece ser o nó da questão. Sem dúvida, é crucial e bem complexo. A métrica ideal tem que estar ligada ao valor que o cliente vê naquilo e tem que ser algo que dê para medir direito. As métricas baseadas em atividade são o jeito mais comum de começar, mas o ideal é que essa atividade capture um resultado de negócio, mesmo que intermediário. Tipo leads que a IA identificou, em vez de só tokens processados ou e-mails que a IA mandou. O primeiro fala mais com quem está pagando a conta, né? Entendi. Menos técnico, mais resultado. Isso. Agora, a precificação baseada em resultado final, essa é vista como santo graal, mas é muito difícil de fazer funcionar em larga escala. Precisa de muita coisa. A ligação entre o produto e o resultado tem que ser muito forte, o resultado tem que vir rápido, tem que ser consistente para todo mundo. E tem que ter como confirmar que o resultado aconteceu, né? Automaticamente, de preferência. Exato. A Zendesk é citada de novo, cobrando $1,50 por cada atendimento que a IA resolveu com sucesso. Mas para chegar nisso... Deve ter dado um trabalhão. Imagina, teste pra caramba, piloto longo, criar um jeito novo de medir, até um fluxograma de 7 passos para validar se foi sucesso mesmo. Teve outra empresa de prospecção de vendas com IA que tentou cobrar por lead qualificado, que é o resultado final. E aí? Descobriram que 90% dos clientes preferiam pagar pela atividade, que era o contato prospectado. Por quê? Era mais simples de prever o gasto. A definição de lead qualificado variava muito e era um parto para negociar. Então, o ponto é achar o equilíbrio.
valor para o cliente, mas que seja simples de operar. E quando a IA precisa usar outras ferramentas para fazer o trabalho dela, tipo APIs de fora, como fica o preço disso? Ótima pergunta. Depende muito do quanto o cliente pode personalizar o fluxo. Se for algo muito customizado, a tendência é cobrar separado. Uma coisa é a execução do agente de IA, outras são as ferramentas que ele usou, as APIs, os dados, etc. E se for um fluxo mais padrão? Aí, geralmente, o custo dessas ferramentas já vem embutido no preço da execução do agente. É mais simples. E uma coisa importante é ter coerência no portfólio todo. Usar uma métrica unificada, como os assists da ServiceNow ou os Flex Credits da Salesforce. O número de créditos que cada ação consome varia conforme o custo e o valor dela, mas a moeda é a mesma. Facilita para o cliente entender. Entendi a lógica. E definida a métrica, como o preço escala? Quer dizer, como ele se ajusta se o cliente usa mais ou menos? Basicamente, tem duas formas principais de escalar o preço. Ou é linear, o custo por unidade é sempre o mesmo, não importa quanto use, ou é por níveis, por faixa de consumo. Geralmente, quanto mais se usa, menor fica o custo por unidade dentro daquela faixa. E qual é melhor? Depende. A escolha afeta a previsibilidade da receita para quem vende, a estratégia de upsell e até como o cliente usa o serviço. Desconto por volume é mais comum em venda para empresa grande, em contrato negociado. Incentiva um compromisso maior de cara. E os níveis? Os níveis são mais vistos em modelos self-service, ou Product-Led Growth, PLG, onde o cliente começa pequeno e vai crescendo. A transparência ali é chave. Outras coisas importantes nos programas de compra são como se paga, se é pré-pago com desconto ou pós-pago flexível, a fungibilidade, que é poder usar créditos em produtos diferentes da mesma empresa. Uns 65% dos compradores acham isso importante. Faz sentido querer essa flexibilidade. E como lidar com excedentes? O que acontece quando se usa mais do que o contratado? A tendência é ir para modelos tipo True Forward. Em vez de cobrar na hora, o extra ajusta-se o compromisso para o futuro com base no uso real. E os contratos longos, os ELAs, estão sendo revistos mais rápido, a cada 6 ou 12 meses. Ok. Agora, definir o preço unitário mesmo. Isso deve ser um desafio enorme, né? Ainda mais com o custo da tecnologia de IA, tipo a inferência dos LLMs, mudando o tempo todo. Esse talvez seja o ponto mais incerto de todos. O custo variável da computação, da inferência, que é basicamente o custo de rodar um modelo para ele dar uma resposta ou fazer algo, é novo para o SaaS tradicional. Que tinha custo marginal quase zero, né? Exato. E a gente vê duas forças puxando para lados opostos. De um lado, o custo de entrega está caindo muito rápido. O custo para operar esses modelos grandes de linguagem caiu mais de 80% ao ano nos últimos tempos. Isso pode empurrar o preço para baixo ou permitir dar mais capacidade pelo mesmo preço. A Jasper AI, por exemplo, tirou os limites de geração de texto em 2023. Em 2022, ela cobrava por isso. Interessante. E a outra força? Do outro lado, a complexidade das ações que os agentes de IA fazem está aumentando. Eles estão começando a fazer fluxos mais complexos, com vários passos, usando a API externa, acessando dados. Isso pode justificar preços maiores, conforme a IA vai indo para uma automação mais autônoma. Então, como equilibrar isso? Querer cobrar pelo valor, mas também precisar que as pessoas adotem a tecnologia. Duas táticas parecem funcionar bem. A primeira é subsidiar ou dar de graça o uso inicial. Tem um exemplo de um SaaS de TI que dá créditos grátis, o suficiente para ativar uns casos de uso importantes, criar o hábito, mostrar o valor e aí sim tentar vender mais. Criar o gostinho, né? Isso. E a segunda tática é começar com a IA embutida e de graça e depois separar e cobrar quando a capacidade ficar mais madura. A Adobe fez essa jornada. Começou com IA de graça, depois créditos pagos para uso extra e agora tem um SKU separado com vários níveis de preço. E parece que deu certo para eles. Deu. Reportaram 125 milhões de dólares em receita trimestral só com esses produtos de IA. A análise sugere que quem faz essa transição mais rápido está tendo mais sucesso. Embora ainda seja minoria, só uns 16% das empresas estabelecidas já vendem IA como produto separado. Fica bem claro que essa mudança toda para IA no SaaS, com esses modelos de consumo, não é só uma questão de produto ou de preço, né?
mexe com a empresa inteira. Com certeza absoluta. É uma mudança que exige um realinhamento profundo entre várias áreas, principalmente o go-to-market, o GTM. Que são as equipes de vendas, marketing, sucesso do cliente. Exato. E também produto, área de TI e faturamento e finanças junto com relações com investidores. Todas são muito impactadas. No GTM, por exemplo, as fronteiras entre vendas, sucesso do cliente, o CS e renovações ficam meio borradas. O vendedor pode virar um gestor do ciclo todo do cliente. O time de CS pode ganhar meta comercial. A comissão de vendas muda. Deixa de ser só pelo contrato fechado. Passa a ser ligada ao consumo real, ou a compromissos que podem ter devolução se o cliente não usar. Exige um foco contínuo em fazer o cliente usar mais. Papéis como engenheiro de implementação lá no cliente ficam super importantes. E o comprador também muda. Não é só o pessoal de TI. Líderes de negócio entram na conversa comparando investir em IA com contratar gente. A conversa vira sobre resultado. E nas outras áreas? Produto, TI... Em produto, TI e faturamento, precisa investir pesado em infraestrutura nova. Telemetria tem que ser muito boa para o cliente ver o que está usando e prever custo, e para a empresa entender as tendências. Os sistemas de faturamento têm que saber medir o uso, lidar com vários modelos de preço, reconhecer a receita do jeito certo para o consumo. Muita plataforma antiga não dá conta disso. É uma mudança técnica grande também. Enorme. E, por fim, em finanças e RI, as métricas de sempre, como ARR, receita recorrente, já não contam a história toda. Ganham importância coisas como o crescimento da receita por grupo de clientes que entraram na mesma época, ou quantos clientes estão ativos de fato, e a comunicação com o mercado, com investidores, fica crucial para explicar a transição, possíveis quedas de receita no curto prazo, e como essas novas métricas de uso vão levar ao crescimento lá na frente. Uau, é realmente impressionante. Essa combinação de IA e SaaS parece mesmo ser o próximo grande ciclo de inovação em software, como a McKinsey sugere. Mas, pelo que a gente conversou, o sucesso não está garantido, né? De fato, não é só ligar um botão. Exige repensar o modelo de negócios de cabo a rabo. As fontes que a gente viu concordam nisso. Quem vai se dar bem são as empresas que conseguirem alinhar rápido o preço ao valor que o cliente vê, integrar a monetização com o produto e com o GTM de forma ágil e ficar o tempo todo ajustando, aprendendo com os dados de uso, com o feedback do cliente. É uma mudança cultural também, de colaboração, de aprendizado constante. E para quem está na ponta, usando essas ferramentas, a relação com o software muda, né? Deixa de ser só uma despesa, um custo, para virar quase um parceiro digital que entrega resultado e cobra por isso de forma mais direta. Exatamente. A relação fica mais transacional, baseada em performance. Isso tudo leva a gente para uma reflexão final que essas análises provocam. Se o software está começando a trabalhar sozinho, fazendo tarefas complexas de forma autônoma, o que isso significa para a nossa ideia do que é trabalho? Nesse cenário novo, onde a gente colabora cada vez mais com inteligências artificiais, qual vai ser o valor que a gente vai dar para aquelas habilidades que são só humanas mesmo, tipo curiosidade, criatividade, a própria consciência? É uma ótima questão. Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando, explorando.